Vamos falar hoje sobre o rei Asmodeus. Hoje vai ser um brainstormer. Hoje nós vamos falar de vários aspectos, vários prismas, várias camadas e dimensões e interdimensões do rei Asmodeus. Asmodeus, ele faz parte de um dos 9 reis da Goécia. E Asmodeus, ele carrega uma fama muito positiva e muito negativa. Asmodeus, ele traz a fama de ser um guerreiro, de ser um espírito que trabalha, um rei que trabalha muito rápido. Ele tem a fama de trabalhar muito rápido. Por todos os magistas, os magos, os sacerdotes de todo mundo, você consegue perceber esse padrão no rei Asmodeus. Esse padrão da rapidez, da maneira que ele trabalha, de como ele manifesta rápido, de como Asmodeus traz um resultado rápido. Uma coisa interessante para se observar, por exemplo, no espírito da Goécia City, ele monta em cima de um cavalo. Então o símbolo do cavalo é a rapidez, é o impulso do cavalo. Já outros espíritos, como Gremory, Pamon, eles cavalgam um camelo, que é um animal mais devagar, mais lento, não é um animal rápido como o cavalo. E Asmodeus, ele é conhecido por cavalgar um dragão, cavalgar uma fera, cavalgar um monstro com asas, um dragão com asas, um ser místico, que denota no simbolismo a rapidez, a força, o poder do rei Asmodeus. E como também tem um lado positivo e negativo, também há o lado negativo de Asmodeus. E Asmodeus, ele é um espírito muito humano. Ele se parece muito com os seres humanos. Ele, na maneira positiva, você pode perceber a frequência de Asmodeus quando há muita força, muita vontade, muito ímpeto. E também há tendência com Asmodeus para áreas também, porque Asmodeus, ele é fogo. Então há também a tendência de fogo para raiva, fúria, briga, pelejas. Também para a área sexual. Então você pode perceber a frequência de Asmodeus na sexualidade, em fotos, em vídeos sexys, em roupas sexys, em atitudes, todos os tipos de prismas sensuais, sexuais. Essa é uma energia forte conectada com Asmodeus. Também a energia da aposta dos cassinos, a energia dos negócios. Asmodeus também trabalha muito nos negócios. Asmodeus, ele trabalha muito próximo de Astarote. E Astarote é conhecida como a deusa do desejo, a deusa do amor, a deusa da paixão, que envolve muito essa área sentimental, envolve muito essa área emocional. E também, Asmodeus também trabalha nessa mesma área, nessa área sentimental, nessa área emocional, nesse fogo. Asmodeus, ele carrega sim uma fama verdadeira de ser um rei poderoso, de ser um rei forte, de ser um rei que protege. Basta você fazer uma pesquisa rápida no YouTube, botar o nome Asmodeus, você vai ver que muitas pessoas carregam de falar esse padrão de Asmodeus, daqueles que desejam realizar o mal para o magista, para o mago que trabalha com o rei Asmodeus, que acabam sendo destruídos, atacados por rei Asmodeus, pela legião do rei Asmodeus, protegidos, os magistas são protegidos pelo rei Asmodeus. Então Asmodeus, ele é um espírito muito sério. Tem que ter muita seriedade para trabalhar com ele. Seriedade para cumprir acordos, pedidos, respeito, maturidade. Asmodeus, ele é um espírito que eu não recomendaria para iniciantes. Mas ao mesmo tempo eu recomendaria, porque é como se Asmodeus também fosse muito estrategista. Ele não é só fúria, ele não é só tribalismo, descontrole, não, ele é muito também autocontrolado. Quando você invoca Asmodeus, ele sempre está em ambientes assim, reais, de realeza, ambientes de monarquia, aquela coisa assim, monárquica, ambientes muito de muita etiqueta, de muita realeza, assim, essa sensação assim de realeza mesmo. Não estou sabendo pensar em outra palavra agora,
que traga essa questão de realeza. Paimon traz essa questão de realeza, Asmodeus traz essa questão de realeza, Astaroth, Baal, muito forte. Então quando eles têm o título deles, eles carregam muito forte esse título. Título de rei, de rainha, de duque, de príncipe. E Asmodeus ele trabalha para várias áreas. Dinheiro, paixão, luta, conquista, abertura de caminhos, proteção, saúde, força, vitalidade, magnetismo, força magnética, atração magnética. Asmodeus ele é como se fosse aquele tempero especial. Você tem que saber quando usar aquele tempero, como usar aquele tempero. Se usar muito tempero, será que fica bom na comida? Se botar pouco tempero, vai ficar bom na comida? A comida vai ficar deliciosa, vai ficar gostosa? Então Asmodeus tem que saber, na verdade, com todo o espírito da Goécia, qualquer espírito dentro da Goécia, fora da Goécia, qualquer tradição, qualquer sistema, qualquer cubo de tradição, você tem que saber as bases, as colunas do sistema, para que assim você possa trabalhar melhor. Asmodeus, ele é um espírito para você trabalhar a longo prazo. Asmodeus é como você plantar uma planta. Todo dia você vai cuidar daquela planta. E a planta vai crescer, e tem planta demorando anos, décadas, meses, dias, semanas, sempre vai estar crescendo. Asmodeus, ele é um espírito no nível cósmico. Ele traz essa sensação cósmica, como se... Não é simplesmente um fantasma que passou, simplesmente um vulto, não é simplesmente isso. A experiência com Asmodeus, a realidade, porque nós, magistas, magos e estudantes da espiritualidade, nós sabemos que, de maneira prática, o sangue nos ossos, de que essa realidade aqui não é apenas a realidade. Há outras dimensões, há outras realidades. E até agora o governo americano e grandes redes de notícias renomadas, como a Fox, antigas, tradicionais, falando sobre 4 espécies de seres interdimensionais, os Praying Mantis, que são os louva-a-Deus, os Greys, que são os cinzentos, os Reptilians, os reptilianos, e os Nordics, que são os nórdicos. 4 espécies de seres interdimensionais, de vidas interdimensionais. São uma das coisas que estão saindo nesses documentos liberados pelo Departamento de Guerra americano. Então, nós sabemos que existem vários tipos de seres, de espíritos, de dimensões astrais, espirituais, interdimensionais. E Asmodeus, ele é um espírito que traz essa mudança cósmica. É um espírito muito forte, é um espírito que ele transforma, ele muda. É um espírito que ele pode te ajudar na maioria das áreas que você necessita. Você pode chamar Asmodeus, convocar Asmodeus, ele vai te ajudar. E quando você vê no ritual, você vai ter certeza que é Asmodeus. Ele é, não tem como negar que não é Asmodeus. Asmodeus, ele carrega muito o nome, a conexão com fogo. Você pode ver em hebraico, Aesh Medai, que tem conexão com fogo. E daí vem a conexão com El Shaddai, o She. Então, essa conexão de Asmodeus com fogo, na cultura mais antiga, na área ali do Irã, na Pérsia antiga, na época do Zoroatrismo, Asmodeus era conhecido como Aeshma Deva. De novo, nós vemos o She, nós vemos a Aeshma Deva. E no livro do americano Michael W. Ford, onde ele fala mais a fundo historicamente sobre Asmodeus, a Aeshma Deva está conectada com a guerra, com os guerreiros, com os soldados, com os militares, com a luta, com a batalha, com a vitória massiva, com a conquista, com a abertura do caminho, com fincar a bandeira e conquistar. Os guerreiros de Asmodeus, os que cultuavam a Aeshma Deva, como era conhecido, a Aeshma Deva, esse Deva, ele tinha uma lança, conhecida como uma lança da ira, da fúria, e era o que dava poder aos seus combatentes. Então, Asmodeus, ele é um espírito muito, muito, muito antigo. Muito antigo. Se você pensar agora numa pessoa muito antiga que você conheça, um homem, uma pessoa de 80 anos, de 70 anos, de 100 anos, de 120 anos. Agora pense isso multiplicado 1 milhão de vezes mais, 10 milhões de vezes mais, 20 milhões de vezes mais. Para você tentar mensurar a antiguidade de Asmodeus. E a sabedoria milenar e cósmica que esse rei
conhece e pode te ajudar em seus problemas. Então, Asmodeus, ele é recomendado para trabalhos espirituais difíceis, complicados ou mais fáceis. Trabalhos que requerem força. Você pode chamar o Rei Asmodeus. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição o número do WhatsApp e aqui na sua tela o número do WhatsApp para falar comigo diretamente, para realizar um trabalho, uma aula, quiser aprender mais sobre o Rei Asmodeus ou outros espíritos de outros sistemas da Goécia, entre em contato comigo. Sarim Machuto, Asmodeus. Sarim Matuto, Asmodeus. Sarim Matuto, Aishmadeva. Sarim Matuto, Aishmedai.